Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio no nosso SedaCast. E hoje eu tenho um convidado especial, o Levi. Se apresente pra gente, Levi, um pouquinho. Boa tarde, boa noite, a hora que vocês estiverem assistindo. Exatamente. Eu sou Levi Amarelo, né? Sou do Ceará, mais Boa. precisamente de São Benedito, na Serra da Ibiapaba, para quem está assistindo aí da Serra. Mas eu morava em Fortaleza e estou aqui na Irlanda já tem mais ou menos 9 meses. E hoje eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Gente, e tem história, hein? A gente tava conversando um pouquinho antes de começar aqui. Eu falei, vamos começar logo porque a sua história tá muito boa. E ele tem história, viu? Deixa pra contar na hora mesmo. Que na hora é bom. Levi, você já começou falando que você tem aqui uns 9 meses na Irlanda. Uhum. Vamos falar um pouquinho, como que foi sua decisão de vir pra Irlanda? Eu sempre gosto de querer saber, porque cada um tem uma decisão diferente e que tem uma história boa. Qual que foi sua decisão de ir pra Irlanda? Então, eu era professor de inglês no Brasil há 16 anos. Então, eu comecei a dar aulas com 16 anos de idade. Meu Deus. E aí, eu já me apaixonei pelo inglês de cara. Com isso, por dar aulas, e eu sempre tive curiosidade de querer entender o que é que o americano, Sim. o britânico estava falando nas músicas. No Brasil você dava aula de inglês americano? Não tinha uma regra não, mas geralmente era britânico, porque eu sempre dava aulas com livros da Oxford, né? Então era sempre aquela linha britânica, aqueles áudios bem britânicos mesmo. Mas como eu passei por muitas unidades de várias franquias de escolas, eu passei por todos os estilos de inglês, né? Americano e britânico no geral. Mas a galera que me segue no Instagram, fala que é muito puxado pro britânico, porque eu fiz intercâmbio também já na Inglaterra. Uhum. E as crianças que eu cuido, a gente vai falar de tudo isso ainda hoje, isso. tem aquele sotaque irlandês que é mais, eu acho, mas na minha opinião, é mais puxado pro britânico. E criança falando inglês é muito legal, porque você imita eles, entendeu? Então, quando tu vê meus stories, aí eu falo literally, eu não falo literally, entendeu? Tipo, eu falo aquele bem puxadinho. Então, eu dava aulas e aí acontece que eu via amigas minhas, ela cantando as músicas em inglês e elas cantando igual que o cantor cantava. E eu, nossa, como é que ela faz e tal. Então, já me despertou aquela curiosidade de saber sobre idiomas. Aí comecei a estudar sobre e fui dar aulas. Sem ter graduação, sem ter nada disso. Depois foi que eu entrei na faculdade. E aí, meu primeiro livro, tinha a capa, era Londres. Tinha o London Eye, né? Nossa, London Eye Big Ben e tal. Aquela imagem bem típica. Hoje é um bem clichê para um curso de inglês, mas na época era o máximo. E eu nem sabia, não tinha noção de geografia, de onde que era, entendeu? Se era um continente, se era um país, se era uma cidade. Mas eu falei, um dia eu vou para esse lugar. Nossa. E foi o primeiro lugar que eu viajei. Inglaterra. Nossa, gente, olha só. Eu tenho um irmão gêmeo, né, o Luiz, e a gente começou tudo junto. A gente pegava as letras das músicas e escrevia do jeito que a gente entendia. Então ele falava hi, nós escrevia R-A-I, hi, entendeu? Que era pra poder a gente aprender a pronunciar igual, sem ter noção alguma. Pra cantar as músicas direito, né? E aí, a gente começou esse cursinho de inglês lá na Serra mesmo, no interior do Ceará. E era uma professora de inglês que já tinha morado o mundo inteiro, era casada com um americano. Então ela tinha muita noção de linguística, de realmente ensinar de uma forma correta. Não era uma brasileira ensinando inglês. Era uma brasileira que convivia no mundo, né? Que aprendeu no mundo ensinando inglês. E aí a gente aprendeu muito rápido. E pronto, então a gente ficou, poxa, a gente já fala inglês. Só que eu sempre senti aquela necessidade de melhorar a minha fluência. Eu não me sentia confortável. Também, né? Eu dava aula para alunos mais avançados e eu sentia que os alunos eram melhores do que eu. Isso já te incomodou ali? Tipo assim, poxa, essa pessoa aqui, ela tem uma vivência melhor, que já viajou. A gente sempre brinca, né, eu e o meu irmão, o Luiz, que a gente sempre deu aulas para escolas muito caras, né? Então, era sempre alunos muito, muito ricos. Que viajavam o mundo. Viajavam o mundo, né? Na Disney todo ano. Então eles falavam, tia, você já foi na Disney? Aí a gente falava, já. A gente não ficava por baixo, não. O Mickey Mouse, conheço. Opa. A gente estudava a Disney lá na internet e tal. Aí nós falava, você já foi no parque e tal. Você nunca tinha ido. Mas, ou seja, naquela época a gente já alimentava o nosso sonho, mesmo sem ter condição financeira e nem ideia de quanto que a gente podia ir, nem como é que fazia pra ir. Mas a gente já dizia que ia, já tinha ido. Isso é muito, muito massa você falar, porque isso faz muito daquilo da lei da atração, né? Muito. E eu acompanho muito essa questão da lei da atração
do universo, né? Eu tenho tatuagens que representam isso. Nossa, porque que massa. eu sou adepto ao Ho'oponopono, que é uma, não sei se você já ouviu falar, mas é uma crença havaiana, que é uma espécie de lei da atração, só que foi criada no Havaí para curar crenças limitantes que a gente tem ao longo da nossa vida e para quem acredita também as nossas vidas passadas também. Porque acredita-se que a gente tem traumas, tem coisas que a gente não consegue fazer hoje por conta de coisas que a gente foi ensinado ali na nossa Totalmente, vida. Concordo. Por exemplo, todo mundo já teve ali uma limitação onde os nossos pais diziam: teu irmão é mais inteligente que tu é muito burro. A pessoa acredita naquilo, você cresce ouvindo aquilo, né? Ou então, o teu primo já fez medicina. Aí você fica naquela crença, né, de que você é incapaz de fazer isso. E aí, no futuro, a gente é cheio de traumas, cheio de limitações por isso. E essa crença, ela faz com que a gente limpe isso. Não especificadamente um trauma específico, mas todos que você adquiriu ao longo da vida. E você limpa isso e você começa a construir um novo Levi. Novo Vinícius. E aí, você escolhe. A gente descobre que você tem como... criar o seu... Você não pode mudar o passado, mas você pode escolher o que, você vai fazer no futuro. Foi daí que eu comecei a planejar o intercâmbio, né? Respondendo a tua pergunta. E aí a gente estudou e aí pensou, poxa, eu tô me sentindo muito inseguro. Eu dou aulas e não me sinto confortável. Eu não sei, eu acho que eu não tenho um nivelamento adequado para certas turmas, aí eu preciso fazer um intercâmbio. A gente começou a estudar e em 2013 a gente escolheu o primeiro lugar, que foi a Inglaterra, justamente por conta da capinha do livro. Foi o primeiro lugar que a gente viu. Aí tinha Harry Potter na época, que a gente curtia muito Harry Potter, eu li todos os livros. E aí foi que atraiu a gente. Então a gente aí mudou de cidade para uma cidade universitária, entrou na faculdade de Educação Física, eu e ele, tudo igual, somos gêmeos, fazíamos tudo igual. E aí a gente fez a Educação Física, mas continuava dando aula de inglês para ganhar uma grana, uma renda extra, né? Porque a nossa mãe bancava a gente no primeiro ano de universidade, né? Porque lá é comum, né? Sendo do interior, vai para Sobral ou Fortaleza, que são as duas cidades maiores que tem polos universitários. É bem comum o pessoal do interior ir estudar lá. Só que a minha mãe nunca tinha ela não tinha tanta grana para manter a gente. Ela falou, vou mandar vocês irem, vocês vão para Sobral, eu vou bancar o primeiro ano, mas em um ano eu quero já que vocês tenham emprego, que vocês se virem. Ela sempre desafiava a gente a não depender somente dela. No curso de inglês, eu me lembro na época que ela era R$60 a mensalidade. O primeiro curso de inglês que a gente fez, né? Com essa professora que viajava o mundo todo. E a gente entrou lá, a gente estava andando na rua e a calçada tinha vários nomes em inglês escritos no chão. Entendi. Ela já era marqueteira naquela época. Tipo assim, ela atraía a atenção das pessoas. Poxa, uma calçada toda vermelha, cheia de nomes. Go, Ready, um monte de nome em inglês. Aí a gente olhou pra calçada e olhou pra dentro de várias crianças brincando. A gente entrou lá. Aí a professora falou, eu falo assim, moça, o que é isso aqui? Aí a professora falou assim, Hi, my name is Doris Netker. Aí ela começou a falar inglês. Nossa, já mandou. Ela já mandou um textão do dia a dia dela. E enquanto ela falava, ela fazia mímicas. Ela, I like to comb my hair in the morning. I drink my coffee. Quem tá vendo agora provavelmente entendeu o que eu falei. Sim. Eu bebo meu café. Eu pintei o cabelo. Aí ela falou, vocês entenderam o que eu falei? Aí nós, você falou isso. Nós empolgadíssimos, né? Porque ela usou a mímica, o teatro. E aí, ela, você já fala inglês, você não precisa estudar aqui, não. Ela, não, como é que faz pra estudar aqui? Aí ela explicou que era R$60 a matrícula. Na época, era muito dinheiro. Sim, claro. O salário mínimo era que R$300, sei lá, era muito dinheiro. Aí chegou em casa, a mãe, não dá pra pagar por 2, só dá pra pagar pra 1. Porque era 120. Dava 120. Aí ela fala assim, eu pago pra 1 e ainda com muita dificuldade. E aí ela dizia assim, vão lá e tenta ganhar uma bolsa. Sim. Então ela sempre fazia isso. Aí a gente foi lá, conversamos com a professora falou assim, eu venho de uma outra cidade pra dar aula aqui segunda e quarta, e nessa cidade ela dava aula terça e quinta, então ela ficava viajando, era próxima às cidades. Quando eu chego da outra cidade, não dá tempo de eu limpar, de eu fazer nada aqui. Eu tenho que já começar a dar aula. Ela ganhava grana assim, ela chegava, era o dia todo de aula, tinha várias turmas. Na casa dela, o curso, sabe? Cada sala era cada cômodo da casa era uma sala que ela criava. E aí ela falou, se vocês virem no dia anterior aqui, dá uma limpezinha aqui,
limpar, passar o pano, varrer, aí vocês ganham a bolsa, né? Tá a hora. Caramba, não, assim, já pode classificar como um intercâmbio no Brasil, cara, isso aí. Já. Porque não? Que era pra aprender inglês, né? Era pra aprender inglês e você estava ali trabalhando pra aprender o inglês, que é o que a gente faz aqui, a gente já aprende. Foi o primeiro job, porque a gente fez uma permuta, né? Pelo curso, ou seja, conhecimento, né? Cara, isso aí fez toda a diferença, tenho certeza. E essa professora, ela foi muito marcante pra gente, porque ela fez isso pela gente, ela viu o brilho no nosso olho de querer aprender. A gente ficava em outras aulas, porque a gente não queria... É criança, né? A gente tinha a escola e não tinha mais nada pra fazer. Aí a gente ficava lá o dia todo no curso de inglês. Às vezes a mãe ia buscar nós, porque nós não saíamos de lá. Aí a gente aprendeu muito rápido, ela pulava a gente de nível. E aí a gente, em 6 meses, a gente já tava desenvolvendo as primeiras frases. E aí, quando você chegou aqui na Irlanda, você já chegou em qual nível de inglês? Quando eu já cheguei, tipo, avançado. Nossa, porque aí, até eu chegar aqui, né, isso foi com 16 anos. Aí eu já tenho 33. Exato. Aí eu investi nisso. Primeiramente a gente foi pra Inglaterra. Na Inglaterra, a gente foi exatamente porque eu me sentia... desconfortável, né? Não queria se aventurar naquela, vamos dizer assim, naquela vivência do livro, aquele cartão postal, era aquilo que tinha de referência, você queria viver aquilo. Na época estava muito comum aquele intercâmbio de host family, que tem até hoje, né? Que é você vai e mora na casa mesmo do nativo. Essa família, ela toda também tem, né? Tem todo um cuidado para você não ir para casa de qualquer pessoa. Eles recebem um auxílio do governo para poder receber esses estudantes periodicamente. E a gente queria ir pra uma casa de tipo Harry Potter, né? Nossa cabeça era Harry Potter ali. Porque era muito, muito parecido. E aí a gente foi. Já tinha uns empreguinhos, né? Dando aula de inglês lá. E aí a gente foi numa empresa lá que tinha esse intercâmbio, né? Que eram 40 dias para morar na casa de um nativo. E era caríssimo também na época. Só que a gente foi pagando aos pouquinhos. A gente passou uns 2 anos pagando para poder ir viajar 40 dias. Caramba, velho. Mas aquilo ali abriu foi muita se mente. Planejando muito, tá vendo? A importância de planejamento, 2 anos para viajar 40 dias. Para passar 40 dias mas a gente ficou numa cidade chamada Ramsgate, que é uma cidade de Bahia, interiorzão da Inglaterra. E porque a gente não queria ter contato com brasileiros e a gente ficou em casas separadas para poder cada um ter a sua vivência do intercâmbio. Que massa. Senão a gente ia ficar muito dependente um do outro. Ia depender um do outro ali. E na época não tinha muito, o WhatsApp tava começando. E a gente pegou o Skype pra se comunicar com a família do Brasil. Mas era assim, fuso horário e tal. Nossa, era muito cara, difícil. Eu acho que isso aí com certeza deve ter marcado demais. Marcou. Porque foi o seu primeiro intercâmbio, né, praticamente. Foi, né? Foi o primeiro. E aí separou do irmão. Você sempre fazia as coisas juntos, igual você falou. E aí tinha que ir pelo Skype, cara. Hoje o meu é o WhatsApp na mão. Direto, né? Nem uso mais Skype. E hoje o Instagram também a gente detalha as coisas que a gente tá fazendo. Então muitas pessoas que estão lá assistindo acompanham a gente pra ver se realmente é aquilo que ela espera, né? E dá pra ter essa noção. Dá pra ter essa noção. É tanto que o primeiro dia, quando eu cheguei na casa da família lá em Londres, aquele sotaque bem... eu tava com uma mala gigante, né? Que eu não tinha noção de nada, não precisava uma mala. Ele falou assim, 4 months ou 4 days? 40 days. 4 meses ou 40 dias. Ele já chegou me gongando, o cara lá, né? Mas era brincando comigo. Aí eu cheguei, eu não sabia que tinha que jogar papel higiênico na privada, como aqui, né? Também. Aí eu cheguei, a gente ligou o Skype um pro outro, né? Depois que a gente chegou, tá tudo bem e tal. Aí quando ele falou assim comigo, Levi, tu já fez cocô? Aí eu, que eu não tenho negócio, né? Na casa dos outros, não tenho negócio frescura, não. Aí eu, tu jogou o papel aonde? Tinha um cestinho lá, eu joguei. Ele, vai lá tirar agora. Ele já me ensinando, né? Aí ele, não, é porque aqui eu descobri que o saneamento básico é assim, joga na privada. Eu, eu vou lá, entendeu? A gente vai aprendendo. Comida, eu não sabia que eu podia pegar comida na geladeira normalmente, porque ali você é morador da família. Como se fosse parte uma pessoa da família ali. Por isso que chama de host family. Porque eles te tratam como uma pessoa que é filho, né? Aí, quando tu quiser ir na geladeira, tu vai e pega o que quiser. Aí, então agora eu vou. Às vezes eu com fome, com vergonha, entendeu? Então, o primeiro é o que você passa mais perrengue, porque principalmente porque você não tem tanto inglês, né? E porque você não sabe de nada, né? Você não sabe que a cultura é muito diferente, né? Você se sente um pouco, né? E nessa mesma época, a professora que ensinou a gente, ela já tinha ido embora da cidade que a gente morava, foi morar na Alemanha com o marido, que ela tinha
terminado com outro que era americano, foi morar com um alemão, e ela disse, ó, vocês, eu tenho certeza que um dia vocês vão viajar, vocês vão conhecer o mundo, e se eu estiver no mesmo lugar que vocês vão vir pra minha casa, vocês vão comer da minha comida, vocês não vão gastar nada. Esse intercâmbio era para ir para Inglaterra somente, não tinha dinheiro para ir para outro canto. Nós ainda fomos para Paris, nos pacotezinhos que tem, né? Aí a gente foi baratinho, passou 3 dias em Paris. Quando tava para acabar o intercâmbio, ela viu no Facebook que a gente tava lá. Aí ela falou com a gente, eu não acredito que vocês estão na Europa e tal. Aí pagou passagem pra gente ir pra Alemanha. Nossa, a Alemanha é maravilhoso. Muito maravilhoso. A gente passou uma semana, que foi a última semana do intercâmbio, porque tinha acabado as aulas, nós tínhamos uma semana pra curtir. Livres. Só que a gente foi pra Alemanha, conhecemos o norte inteiro da Alemanha. Fomos onde ela morava, que era Hamburgo, Frankfurt, muitas cidades. De carro com o marido dela. Eles não cobraram nada da gente. Tudo por conta que ela fez a promessa lá atrás. Foi aí que eu me apaixonei pela Alemanha. Nossa. Gente, a gente tá falando da Alemanha porque eu tava na Alemanha esse final de semana. Eu tava. A Alemanha é maravilhoso. Nossa. Eu fiz uma... Né, a gente foi lá na Oktoberfest, eu fiz a de Frankfurt a Munique, de ônibus. Que paisagens lindas. Eu imagino você de carro dentro de uma janela olhando aquelas paisagens. Ficou marcante. É muito lindo. É muito lindo. Ela falava assim, às vezes tu tá tão exausto da viagem que tu dorme, né? Ela ficava acordando a gente. Gente, não durmam. Vocês têm que ver essas paisagens. Sabe aquele filme Crepúsculo que tem aquelas árvores? As árvores. É igual. Cara, teve uma hora que eu passei que eu não consegui dormir mesmo. Não dá pra eu dormir. Eu dormi, na verdade, de noite, porque já não tava vendo mais nada, que tava escuro. Mas de dia, quando o ônibus tava correndo, eu falei, mano, eu não posso dormir. Olha isso. Aí tem umas partes que tem um monte de turbina eólica. Que lá na Alemanha é muito forte. No alto do morro, assim, girando. Aí ficava aquela névoa passando, assim, entre... Ficava muito cenário de filme. É uma coisa muito cenário de filme, exatamente. A Alemanha é incrível. Você pode morrer de ver nos vídeos, mas quando você tá lá, pessoalmente, é uma coisa incrível. É incrível. Eu passei uma semana lá, pra mim foi o melhor lugar que eu visitei na Europa, sendo que eu passei muito mais tempo na Inglaterra. Sim. Aí a gente morava no interior e ia pra Londres vez ou outra, mas eu não curti muito como a galera tem esse sonho britânico também. É legal, vai, conhece. Só que assim, muito caro Londres, como Paris também é muito caro. Londres é bem caro. Inclusive... saindo daqui da Irlanda, né? Eu já fui pra Londres 2 vezes. Teve uma vez que eu fui até no velório da Rainha. Sim. Da Rainha Elizabeth eu fui. Fui um bate e volta. Fui numa sexta, 10 horas da noite. Voltei no sábado, 10 horas da noite. Assim, tipo, fiquei 24 horas ligadão em Londres. Tanto é que, tipo, eu vi. É uma cidade muito cara. Cara, a gente tem a oportunidade de viajar com mais frequência, estando no intercâmbio aqui. A gente precisa ir muito nos interiores. Tipo, França também tem muito interior. Muito lindo, mais bonito que Paris. E muito mais barato. Né? É porque a gente tem que ir nessas principais logo, né, nesse começo, mas depois, galera, vão pros interiores. Eu tenho amigos em vários interiores. Aí eles falam, porque eu tenho um canal na internet, né, que é o Lei Viajando, e aí eu acabo adquirindo novas amizades agora daqui, que é a galera que tá se programando pra vir, pessoas que já chegaram, pessoas que estão em países próximos e me acompanham. Aí fala, quando tu quiser vir pra minha casa, tu vem. A vontade de ter um canal é isso. Aí você faz amizades legais mesmo, porque a galera curte você ali, o seu conteúdo. E eu já tenho planos de várias cidadezinhas de interior. E falando agora do canal, achei legal você começar a tocar nesse assunto aí. Como que surgiu a ideia de fazer um canal? O Levi tem também um Instagram, né? Daqui a pouco você pode deixar o seu @pra galera que não segue ainda poder seguir. Né, que lá você posta um pouco, eu vejo que tem vídeos de humor, vídeos de dicas. E como que surgiu essa ideia do canal? Vamos lá. Então, aí eu queria ir para a Alemanha primeiramente, mas quando eu fui estudar todo esse processo para ir para lá, que tem o intercâmbio de 20 horas, né, trabalhar também, só que sendo faculdade, tem que ter o IELTS para poder comprovar lá a entrada na faculdade, só que a comprovação é muito cara. E aí poxa, então não dá para eu sair do Brasil com essa comprovação ainda não, para vir no tempo que eu tô querendo ir, não dá. Eu vou pra Irlanda. Aí eu achei a Irlanda, né? Fui pesquisar outros, né, em agências mesmo e achei a Irlanda. E no Brasil, eu e o meu irmão, a gente já tinha projetos de internet. A gente tinha um canal chamado Genialidades, que por conta de sermos gêmeos, a gente criou pra fazer palhaçada lá onde a gente morava, né? Que era entrevistando as pessoas na rua. E aí o canal bombou lá, cresceu muito. A gente chegou a ter programa na Band do Ceará, que era a Nordeste TV na época. Tinha um programa na grade diária mesmo, na hora do almoço. Então, muita gente conheceu o programa. Entrevistávamos vários famosos. E tivemos a oportunidade de ir para o programa da Eliana, na SBT, através dessa comédia que a gente fazia.
Aí só que o meu irmão eu mudei de cidade, a gente se separou e o canal meio que desandou. Sim. O canal já tinha 10 mil inscritos. Que é o canal Viajando Hoje, entendeu? Aí ele tava parado, o canal. A gente fazia vídeos meio esporádicos, quando ele ia pra Fortaleza, quando eu ia pra Sobral, né? Só que não desandou. A gente tinha muitos patrocinadores regionais por conta do que a gente fazia, né? E aí a gente acabou... Meio que foi acabando o canal. A gente fez um vídeo de finalização, de final de ciclo. A gente encerrou o Genialidades de fato, né? E tinha muitas pessoas que eram fãs do canal. E foi uma época que passou, que infelizmente não deu pra continuar, porque a gente se separou, cada um teve um objetivo diferente. E a gente foi viver vidas comuns. Só que eu vinha com esse negócio, intercâmbio. Eu tenho que voltar a ter aquela experiência. Eu falo inglês. Eu tô recebendo pouco pra dar aulas de inglês, sendo que com o inglês eu poderia ganhar em euro, eu poderia ganhar em dólar. Exatamente. Toda hora com isso na minha cabeça. E tanto é que você chegou com um avançado. Cheguei. Uma pergunta, o seu irmão ficou no Brasil? Aí ele continuou lá. Ele já tá aqui. Ah, tá. Então, aí eu decidi vir pra Irlanda. E como eu já tinha essa vibe de gravar, de produzir conteúdo, eu sempre gostei. Eu que aprendi a editar sozinho, a gravar, a estudar a câmera, tudo. Por isso que quando eu cheguei aqui, eu fiquei perguntando pra você, né? Boa. Como é que vocês fazem aqui? Como é que vocês... Eu sou muito interessado nessa parte de produção de conteúdo. Eu tô iniciando, viu? Comecei, eu não fazia nada no Brasil. Nada, né? Eu tô começando aqui na Irlanda também. Uma galera começou, tem que gravar isso, tem que fazer aquilo. Aí eu falei, beleza. Aí gravava pra um amigo, aí gravava pro outro. Aí quando viu, foi vindo mais gente, mais pessoas, e aí agora tá aí. Subindo. E é muito legal, porque é um conteúdo que sempre tem demanda de pessoas ali novas chegando. E tem muita coisa pra falar. Tem muita coisa, a galera tem muita curiosidade. E aí eu peguei e pensei assim, poxa, eu vou criar um canal. Eu vou reaproveitar o canal que eu já tenho, que tem um número bacana de inscritos, pra não começar propriamente do zero. E aí eu vou começar a falar do meu projeto, de tudo que eu tô fazendo pra ir. E aí eu fui falar com uma amiga minha, que é a Jane Caroline, que ela foi minha melhor amiga. Ela é minha melhor amiga, né? A gente morou junto em Fortaleza, na época que eu me separei do meu irmão. E eu disse assim, Jane, eu tô indo pra Irlanda e tal. Ela, ai, que massa. E ela é casada com um italiano, viajou à Europa também. Ela, ai, vai. Eu sempre soube que isso aí era teu sonho, sei o quê. E ela me deu maior força. E meu irmão, quando eu falei, eu tô pensando em ir pra Irlanda, ele, tu já tá demorando muito. Tu não tá devendo nada pra ninguém, tu não tem relacionamento que te prenda. Porque geralmente muitas pessoas têm um sonho, têm um relacionamento, e a pessoa não tem aquele mesmo objetivo. Aí, às vezes, ou você desiste por causa da pessoa, ou você se separa. É bem conturbado. Aí, para muitas pessoas que estão assistindo, provavelmente deve estar passando por essa experiência. Já dou a mensagem, se for o seu sonho, eu aconselho que você vá atrás. Se a pessoa te ama de verdade, ela vai dar o jeito dela. Cara, você tá falando isso, mas isso pra mim, eu tive que deixar... eu deixei o relacionamento no Brasil, porque... Vim pra cá, era o meu sonho e não era o sonho da pessoa. Tá vendo que tá com cheio de água? O olhinho já deu aqui porque foi muito pra mim. Mas eu não sabia, gente. Eu não queria ter causado essa comoção. Não, mas então... porque assim, eu falo isso porque boa parte dos meus seguidores, se eu disser 80%, é público hétero e que vem um casal. Porque eu percebo que a Irlanda ela é um local que ela é muito para esse crescimento de família também, sabe? Tem muitas pessoas que vêm solteiras, lógico, mas eu vejo muitas pessoas... Aí vem um cara primeiro, e depois vem a namorada depois. Muito comum. Muito comum. A maioria das pessoas que me seguem são assim. E depois vem solteiros, vem um público gay também e tal. Aí, eu falei por isso, porque é um sonho muito individual. Por mais que você esteja ali num relacionamento. E às vezes você estava com essa pessoa lá no Brasil e ela não tinha. O sonho dela é ficar lá, entendeu? E eu tive outros relacionamentos onde eu sempre, toda vida que eu entrava no relacionamento, eu dizia... Eu vou embora. Eu falava assim, eu tô começando, decidi que era pra namorar, eu dizia assim, mas daqui uns 2 anos eu vou embora. Eu não sabia pra onde? Eu sabia que não era no Brasil. Acho que já tinha essa mentalidade de que eu vou embora do Brasil então, e isso qualquer momento ia acontecer. Pra evitar esse desgaste emocional, eu já dizia. Aí a pessoa, no começo ficava, aí depois eu não... aí acabava porque sabia que eu tava nesse sonho. Você tinha sua decisão ali, se ela não tava a acatar. Aí eu decidi gravar, aí eu comecei a gravar todo o passo a passo. Aí foi quando eu escolhi mesmo. Eu trabalhava numa empresa, numa escola de inglês lá no Brasil, eu era coordenador. Eu tinha um salário muito bom para a média comum brasileira. Vou até falar uma média que eu recebia, mas era
entre 3.500 a 4.000 reais. Sim. Então era um salário bom para mim que morava só. Através dessa empresa, eu tive a oportunidade de comprar o meu primeiro apartamento lá no Brasil. Então eu tinha uma vida legal. Legal, era já tava ali... Mas para mim, eu tava muito monótono, eu tava muito na zona de conforto. Nossa. E eu sempre fui de mudar. Eu mudei de São Benedito para Sobral, de Sobral foi para Fortaleza, fomos para Inglaterra, depois voltamos. Aí eu sempre senti a essa mudança ali era dentro de você. Era dentro de mim. E aí, essa empresa eu tive altos e baixos, porque como era um coordenador, demandava muita responsabilidade e dominar um grupo de professores, coisa que eu aprendi lá. Então, eu sou muito grato a essa empresa, porque eu cresci muito como profissional. Eu saí da zona de conforto de estar só dando aula, né? Eu fui para um cargo de liderança. Ganhei melhores salários, né? E até conquistei um apartamento, que é um sonho também de muito brasileiro, né? Não era o meu sonho, mas apareceu uma oportunidade. E aí eu consegui, né, comprar esse apartamento. Só que eu vinha muito frustrado nesse lugar de ficar ali na zona de conforto. E aí o apartamento veio. Aí eu pensei, eu vou me mudar para esse apartamento. Aí eu não vou tão cedo viajar. Por quê? Eu vou querer ajeitar o apartamento, eu vou querer botar uma televisão grande, eu vou querer mudar uma parede. Quem tem apartamento deve saber que é isso uma que você coisa, faz. Um sonho ali que... Você não deixa o apartamento do jeito que você pega ele. Aí eu já tava planejando tudo já, como que ia ser minha casa, né? Que ia ser confortável, tinha piscina no prédio. Então, assim, pra deixar a minha vida mais relaxada ainda, né? Trabalho, mas eu queria ter um conforto dentro de casa. E aí cara, ou eu me mudo ou já tava estudando em Irlanda. E aí um aluno meu, que é o Ribamar, que mora comigo hoje, né? Que ele era meu aluno da escola, eu conheci ele e tinha lá todas as bandeirinhas. Esse menino aqui, ele é viajado, ele viaja pra todo lugar. Então eu já me interessei em conversar com ele e tal. Aí ele falou, ele tinha acabado de chegar de um mochilão. Nossa. E aí ele entrou na pandemia e ele foi meu primeiro aluno numa aula online. Que a gente migrou do presencial pro online. E aí ele falou comigo, tinha acabado de chegar. Ele do mochilão, viajou por 9 países na Europa. Isso é fácil, viu, gente? Viajar. É muito fácil. Nossa, é muito fácil. Eu tô falando, você tá falando de viagem, eu já tava pensando em fazer uma outra, mas enfim, deixa pra lá, deixa pra outro episódio. Porque, tipo, você... Quando tá aqui também, você consegue descobrir muitas empresas aéreas são baratas, são várias estratégias de viajar só com a mochilinha. Da Alemanha, citando a Alemanha, da Alemanha ali pra Luxemburgo, você consegue ir pra Bélgica de ônibus, de trem. Ônibus, de trem, baratíssimo, né? Barato. E Airbnb também muito barato. Às vezes você aluga um Airbnb por 50 euros, é um flight gigante, entendeu? E você ainda racha com amigos ou né? com alguém. E aí ele colocou, agora eu tô querendo ir pra Irlanda, Aí a gente ficou sempre conversando sobre. Então, eu nunca mais dei aula pra ele, eu só dei essa aula, porque o curso, ele era aulas esporádicas. Tipo assim, tu marcava a aula que tu queria ter no qualquer dia da semana, qualquer horário. Então, era tipo rotatividade de professores, tu não tinha o mesmo professor. E eu acho que eu tive essa aula com ele só pra ele me abrir a mente. Entendeu? Nossa, porque depois a gente não teve mais aulas juntos. A gente virou amigo de rede social e não tive. Toda a vida, quando é que tu vai ter aula? Ele tá ao dia. Mas nunca pegava aula com ele. Aí ele falou que queria ir pra Irlanda. Aí foi quando eu tava estudando na Alemanha. E aí eu vi que não seria possível por conta do financeiro. Sim. E aí eu peguei, então estudei Irlanda, aí 3.000 euros, dá mais ou menos isso aqui. Aí se eu pedir demissão, eu vou receber tanto aqui. Eu morava só, né? Então eu já tinha vários imóveis, né? A minha comprovação foi os móveis que eu vendi. Boa. Ou seja, não estava preparado para vir ainda, né? Tipo assim, juntar para vir. Né? Dessa vez, não. Eu decidi muito de última hora, mas eu calculei que eu poderia ter o dinheiro de chegar. E aí eu confiei no inglês, né? Eu falei assim, não, quando eu chegar lá, eu arrumo emprego rápido, eu tenho certeza. Sim. Porque aí eu já comecei a estudar os canais. E já entrar nessa pergunta. Arrumou? Arrumei. Nossa, com quanto tempo? 1 semana. Nossa, cara, 1 semana. É isso, 1 semana... Ainda é um tempo bom pra você conseguir. Foi muito bom. E aí o que acontece? Aí eu comecei a gravar. Tu perguntou sobre o canal, né? Aí eu gravei como fazer o passaporte, que eu tinha o passaporte, mas já tava vencido. Aí eu fui fazer, então já vou gravar. E aí tem uma galera que não sabe. Não sabe. Assim, o passaporte eu acho que é o documento principal pra você ter também. Né? Vale 10 anos, você tem ali um passaporte, pô, você pode viajar pronto. Pra tudo que é canto, você comprou uma passagem aérea promoção, vai viajar. Vai viajar. E o meu já tinha vencido, porque o primeiro eu fiz em 2013, né? Que foi o primeiro intercâmbio. Inglaterra. E aí já tinha vencido, e aí... Porque não era 10 na época que eu fiz, foi 5.
E aí fiz o vídeo. Indo lá na Receita Federal, não sei o que, fazendo todo o processo. Aí já havia a galera acompanhando. Aí indo me despedir da família, já tava tudo certo. Aí fechei com a agência, como foi que eu fechei? Se eu fechei 4 semanas, se eu fechei 8 meses. Aí fui começar a falar do intercâmbio na Irlanda. Só que quando eu começava a procurar as informações para mim, para eu fazer o processo, eu achava poucos canais que tinha tudo que eu precisava. Nossa. Nunca tinha. Tinha o Se Vai Bora, só que na época que eu tava seguindo o Se Vai Bora, eles estavam saindo daqui. Então, sim, eles contam eles que eles contaram que eles estavam vendo nômades, eles estavam indo para Portugal fazendo essa transição. Então eles já estavam postando poucas coisas de Irlanda e todos os conteúdos de Irlanda da época estavam muito desatualizados. Tinha todos esses influenciadores daqui, mas era muito desatualizados os conteúdos, né? E eu tinha que estar catando. Aí eu, cara, eu vou fazer um canal que eu vou botar tudo. Então tudo que eu ia vivendo, eu ia gravando. Eu ia vivendo, eu ia gravando. Viajando. Aí virou Lei Viajando. Eu falei com essa minha amiga que tem um marido italiano. Aí eu vou fazer um canal e tal. Me dá uma ideia de canal. E ela sempre foi muito criativa. Ela falou, na memória, ela botou Lei Viajando. Que ela uniu meu nome com a palavra viajando. Que não ia associar somente à Irlanda, porque eu já tinha essa intenção de não ficar muito tempo por aqui. Porque eu queria começar aqui, depois ir pra Alemanha e tal. E começar a fazer várias viagens. Mas quando chega, tudo muda, né? Tudo muda. Só que eu não queria botar Levi na Irlanda, que era muito comum. Né? Galera põe muito. E aí, justamente porque eu não sabia se eu ia ficar muitos anos aqui. E aí depois ter que mudar a logo, mudar a rede social, vou botar Levi Viajando, que vai ser até o dia que eu parar de viajar. Sim. Que ele vai ser um canal eterno, né? E aí eu criei, só que quando eu cheguei foi quando ele começou a crescer. Sempre tinha poucas visualizações, 100, 200. Mas quando eu cheguei, literalmente o vídeo cheguei na Irlanda, ele já bateu uns 4 mil, 5 mil, aí começou a chegar gente. E eu cheguei numa época pós-pandemia, quando a Irlanda abriu, né? Logo quando abriu, janeiro, foi realmente. E eu fui uma das primeiras pessoas que foi chegando. Só que eu vim no intercâmbio certo. Tinha muita gente que já tinha comprado para chegar em 2021, 2020, né? E não veio porque fechou. Sim. Aí depois essa galera toda ia vir. Aí todos os procedimentos eram novos, mudou de e-mail para ligação. Aí um vídeo que viralizou foi quando eu fui marcar meu GNIB. Que aí eu peguei, fui ligar, eu mesmo com inglês, eu nervoso, né? Que, nossa, eu vou ter contato com o irlandês agora, no telefone. Eu tinha acabado de chegar. E aí escutou o sotacão irlandês aí, no só que telefone. eu falei assim, me grava. Aí o Ribamar veio comigo, né? Que eu te falei que ele me incentivou, mas ele veio comigo. Que aí eu falei, tá, então vou pra Irlanda. Aí ele achou um pacote, e aí a gente comprou junto e nós decidimos fazer tudo junto. Meu irmão tava lá na outra cidade. Aí ele falou, vai, se vocês curtirem, se vocês começarem a ganhar uma grana, aí eu vou depois. Porque meu irmão também lá não tem compromissos, ele é eu noutra cidade, até porque somos gêmeos. Então ele tinha um apartamento dele lá também e tal. E aí ele falou, se for bom pra tu, eu vou depois. Ele já é mais assim, eu vim às cegas, né? A tentar mesmo arriscar. Que eu te falei, ou eu ia morar no apartamento, ou eu fazia intercâmbio. Aí eu decidi... escolher a melhor coisa na vida. Escolher a melhor coisa. Saiu da zona de conforto. Saí. E ainda viveu o que você queria viver, fora do Brasil. Nossa, e ainda vou viver muita coisa. Vai. E aí eu aluguei o apartamento, né? Nem tinha recebido ainda, recebi há pouco tempo, tem uns 4 meses que eu recebi, aí aluguei, aí tá lá, uma renda, né, também. Aluguei o apartamento e eu fiquei aquela segurança de que se um dia eu quiser voltar, por algum motivo, eu tenho uma casa pra morar. Sem ter que alugar propriamente a casa minha, né? Aí eu gravei o vídeo do GNIB e eu pensei, me grava, na primeira ligação mesmo, me grava que eu vou legendar o vídeo em inglês e em português e vou postar. E foi a primeira ligação e deu tudo certo, nada errado, tipo, porque podia ter dado errado. Sim, né? sim. Deu tudo certo. Gravei esse vídeo, até hoje é um ranqueado, o primeiro lá no meu canal. Tem quase 10 mil visualizações, a galera manda nos vídeos. O pessoal daqui da seda assiste, né? Porque eu pesquisei, eu juro que eu pesquisei. Eu acredito, eu vi o seu vídeo, né? Tá falando, eu vi. Porque na hora que eu sabia, eu falei, meu, e aí? Como que eu vou ligar? Pra quem? Como que vai fazer? Como que vai funcionar? Tinha acabado de mudar. Eu vim em abril. Então você veio 3 meses antes. E eu pensei exatamente isso. Como que a galera que tá vindo? Porque a maioria das pessoas vem para aprender inglês, né? Muita gente vem focada no trampo, porque pode trabalhar 20 horas e tal. Mas tem que aprender inglês primeiro. Não é todo mundo que vem com inglês como eu vim, né? Eu vim como estudante porque era o meio mais fácil financeiramente de chegar na Europa. Tanto que a escola para mim, no começo, foi um terror.
fiquei feliz, não escolhi uma escola legal. Por isso que eu vou mudar pra Seda, né? Tô pra começar. Porque realmente tinha que ser uma coisa que tinha que ter um atrativo pra mim, que tinha que ter aulas extras, que tinha que ter coisa diferente. Aqui tem aula de teatro e eu sou ator. Aí. Então, quando eu vi que tinha aula de teatro na Cedra... Já falou, poxa, cara, é isso aqui. Aí eu fui pra uma escola que a escola era super tradicional, poucas salas. Um banheiro era dividido entre homens e mulheres. E não era aquela coisa de banheiro que, tipo, que agora tem, né, também em grandes cidades, que não faz um misto mesmo. Porque tem pessoas que se consideram não binárias, tem pessoas que não se identificam com o gênero masculino. Tudo bem, mas não é nessa intenção, é porque só tem um banheiro, entendeu? Então é uma coisa meio constrangedora. Você paga caro numa escola que tem um banheiro na escola inteira. E aí eu não curti muito e teve muitas controvérsias lá de questão de atraso. Você chegava 2 minutos atrasados, ele não te dava a presença, que eu achava um absurdo, sendo que eu ia ficar... Entendeu? São regras que não tem... eles não têm uma flexibilidade. E aí eu fiquei muito chateado com a escola, por isso que eu já fui escolher trocar. Mas não era meu objetivo estudar, porque eu... Você já veio avançado. Além de já ter inglês, eu sei gramática, eu era professor. Eu não era um aluno que estudou, que sabia falar inglês. Eu era um professor. Então, quando o professor dava aula de gramática, eu... Ai, meu Deus do céu. Então, para você sair de professor e entrar com uma cabeça de aluno foi uma outra mudança. Eu não consegui. A verdade é que eu não consegui. Então, eu ia pra escola à força. Tinha que ter a tenda, assim, entendeu? E aí... mas aí eu tentava mudar meu mindset, porque eu te falei, né, do que eu escolhi isso pra mim, então eu não posso ficar frustrado com isso. Aí eu comecei a mudar meu mindset de tentar fazer com que aquilo fosse bom, porque já vai acabar, já vou entrar de férias. Aí eu faltava alguns dias, os dias que eu podia, e fui já estudar um novo local. E aí eu ia gravando. Primeiro dia na escola, não sei o que, GNIB, PPS. Os vídeos que bombam mais são os vídeos burocráticos, né? Sim. Como fazer o PPS? Aí eu faço na tela, gravo na tela e tal, passo a passo. Aí o pessoal bota lá, nossa, tu explica de um jeito prático, fácil. Aí eu ia pegando feedback, aí eu já fazia igual no outro vídeo. Criar conta no banco. Aí às vezes a pessoa leva como que é tal coisa, eu não tinha vivido isso ainda. Aí eu falava, gente, calma, eu tô vivendo o meu intercâmbio ainda. Eu tô aqui há 3 meses, há 4 meses. Eu também não sei, vou aprender. Calma, muita quando coisa. eu viver isso, quando eu passar por isso, aí eu vou. O pessoal, Levi, qual é a imobiliária que tu indica? Aí eu disse assim, só sei a que eu tô. Então as pessoas, às vezes, elas são muito perguntar, nossa, como que eu renovo o visto? Aí eu também não sei, ainda não renovei, vou acontecer, eu vou atrás, porque alguém sabe, vai me passar, eu passo pra você. Mas tem muitas perguntas com a assim. Letícia, com parceria com a Seda College, a gente fez a minha renovação. E aí... E ela foi excelente no processo, porque ela já tem experiência, né? Não teve nenhum erro, porque é bem comum, né? Dar muito erro na renovação online. E aí a gente fez, tá lá no canal também. E aí, mas as pessoas têm que ter paciência, né? Aí foi crescendo. Aí hoje eu já tô com quase 16 mil. Sim, olha só. No canal. Já sou monetizado, né? Então eu já fazia de graça. Mas agora ganhei uma graninha, né? Ganhei uma graninha em dólar, né? Não é muita coisa ainda, porque é um canal pequeno. Mas é isso, então eu tô muito feliz porque realmente cresceu muito mais rápido do que eu imaginava. Os feedbacks são praticamente 99,9% de gente que realmente só elogia, só me traz feedbacks positivos. E hoje, né? te fazer uma pergunta aqui, desculpa te cortar. Hoje, fora isso do canal, você trabalha como? Tem algum outro trabalho na área aqui? Aí eu trabalho como Night Porter. Night Porter. Que, pra quem não sabe, o Night Porter é um recepcionista da madrugada em hotel, hostel, né? Aí eu trabalho em um hotel aqui, 3 estrelas, que foi o primeiro emprego que eu consegui. Que foi com uma semana, olha só. Foi com uma semana. Aí eu tava no Facebook, vendo vaga. Aí eu vi esse anúncio. E o cara que tava anunciando a vaga era brasileiro, que trabalhava no hotel. Hoje ele nem tá mais. E aí ele me ligou no mesmo dia. Era meia-noite. Pra você ver, quando tem oportunidades, que se você quer, você não pode dormir. Pra procurar o pessoal, procurando casa. Aí tá na Dices. Gente, é uma história tão engraçada. Eu vou falar essa história. Essa menina é minha seguidora. Ela vai assistir. E eu falo pra ela que eu sempre vou usar a história dela porque foi uma peça, essa menina. Ela mandou um e-mail dizendo que tava na rua. Lembra que uma época tinha uma galera que tava indo para o aeroporto? Lembro. Tinha sim. Mesmo, a galera veio muito despreparada, veio com pouco tempo de acomodação, com uma semana,
pelo amor de Deus, gente, não venha com uma semana de acomodação temporária, venha com mínimo um mês. Aí essa menina disse que tava na rua, não sei o que tava procurando um apartamento. Aí se eu souber de algo, eu te aviso. Quando foi uns 3 dias depois, eu fui pra Dices. A Dices aqui é uma boate muito famosa. Boate famosa entre brasileiros. Aí eu tento ir pelo menos uma vez no mês, né, Dices? Ouvir uma música brasileira boa. É bom, é legal, eu gosto. Legal. Eu prefiro outros lugares, mas a Dices é legal também. E aí, só que a galera me conhece e eu não reconheço, né? Porque eu vejo mais as fotinhas e tal. Aí tem algumas pessoas que falam muito comigo. E aí a pessoa vem me ver pessoalmente, aí fala comigo, eu sou fulano. Aí eu vou, me lembro. Ou então quando eu vou marcar ela no Instagram, porque tira foto, né? Aí agora eu lembrei, porque eu vejo a foto. Aí essa menina falou, oi, Levi, tudo bem? Eu sou a fulana. Aí eu passo assim um pedacinho pra lembrar. Ela, aquela que tava sem acomodação. Ué? Aí eu disse assim... Mas tá tudo bem? Porque, tipo, tu ela conseguiu tava curtindo, acomodação? Né? Ela disse que não. E tava na Dices. Ela tava na Dices. Meu Deus. Então, eu vejo que tem uma galera que perde muito foco quando chega. Eu tenho um vídeo desse, cara. Eu fiz um vídeo desse e depois eu vou repostar pra você ver. Manda pra mim. É muito disso, cara. O cara, tipo, mandando pro consultor assim, preciso de acomodação. Aí quando chega na Dices, primeiro dia, tá lá Dices. Tá lá? Tá lá. Cara, eu não jogo, porque, tipo assim, beleza, quer aproveitar. Gente, mas se você não tem um lugar pra morar ainda fixo, você ainda não arrumou um emprego, tá gastando o dinheiro que você trouxe do Brasil, que a pior coisa do mundo é você vir com seus 3 mil euros e você já ter que usar pra pagar as coisas. Exatamente. Você fica toda hora convertendo por 5, por 6. Na época que eu cheguei era 6. Tava 6,80 o euro quando eu cheguei. Nossa. Era muito alto. Né? Aí começou a baixar. Aí, então, eu não ia pra lugar nenhum. Eu ficava na acomodação que a gente teve, né? Foram 14 dias. Foi um Airbnb. Foi aí que eu achei pouco ainda. Ficava procurando. Eu e Ribamar, ele olhava no Facebook, eu olhava no Instagram, ficava procurando. Era procurando emprego e acomodação ao mesmo tempo. Aí eu achei esse emprego de night porter. O cara me ligou meia-noite. Tipo, mas porque ele era brasileiro, porque se fosse irlandês ele não tinha respondido. Mas ele fez a entrevista comigo em português, fez em inglês. Aí ele marcou para eu ir pro hotel para falar com o Liam, que é o Irish lá, que é o dono do hotel. Aí eu fiz a entrevista com ele e ele falou, gostei muito de você e tal. Me levou para uma cozinha que tinha lá no hotel. E aí eu falei pro cara brasileiro, ele me levou lá pra cozinha. Ele falou, ele levou pra cozinha? Aí eu levou ele. Pois então, ele gostou muito de você, porque ele não leva ninguém. Que ali é tipo o escritório dele, né? Aí eu, então tô indo bem. Né? E eu com o meu inglês, que eu considerava de centavos, no sentido de irlandês, né? Sim, porque sim. Cada lugar que você vai é um sotaque diferente. Você pode ser o melhor professor, o melhor falante. Você sempre vai ter que se adaptar o ouvido, né? Vai demorar muito. Aí eu tava muito nervoso, tal, mas eu fui e tal. Ele, você sabe como é que eu trabalho nas portas? Aí eu aprendo, tal, eu falava e tal. Era pra trabalhar de madrugada. Aí quando foi alguns dias depois, eu recebi a notícia que eu já podia ir pro treinamento. Aí eu, pronto, graças a Deus, tenho um emprego. Então já não vou mais gastar o dinheiro que eu trouxe. Real, Alice, vai agora já produzir os seus próprios euros. Corta para eu cair num golpe e eu perdi o dinheiro que eu trouxe. Mas já eu conto isso. Eita. Foi foda, mas tudo bem. Tudo acontece por um motivo. Mas eu já tava tranquilo ali porque eu tava empregado. E aí depois eu vi a vaga de Minder também. Que hoje eu sou night porter e Childminder, que é cuidador de criança. E aí eu peguei e vi lá uma vaga lá, a menina anunciando, uma menina passando vaga. Ela era babá dessas crianças. E aí ela falou, Levi... aí eu falei com ela, Levi, você acha que a gente pode... A mãe deles tem problema, se for homem? Aí a menina disse assim, não, ela não deu nenhum pré-requisito, não. Vou te passar o contato dela. E aí, na mesma semana, né? E aí eu peguei e falei com a mãe das crianças, né? Que é a Cora. A minha família é toda Irish. São 3 crianças de 2 anos, 4 anos e 5 anos. Então eles são uma escadinha assim. Que eu digo que eu tenho muita sorte com eles, porque eles são muito iguais. Então, não é cada um tem seu time. Eles fazem a mesma coisa, tudo. Então, é como se estivesse cuidando de um, entendeu? Entendi. Porque aqui quem cuida de criança sabe que quando tem 3 crianças é bem corrido. Às vezes não compensa. Mesmo que você ganhe 16 euros a hora, 17 euros a hora. Aí eu tive muita sorte com eles. Fui lá, fiz a entrevista na casa delas. Como eu era professor, tanto de educação física quanto de inglês,
Eu tenho didática com criança. Quando eu cheguei lá, ela se apresentou, ela vou lhe apresentar as crianças. E aí foi meu primeiro contato também, pessoalmente, com o irlandês. Só que mulher, não sei se tu tem isso, eu acho mais fácil de entender. Entendi. Mulher fala melhor. Acho que todo irlandês, mas tudo bem, acho que pode ser eu, mas pode ser sim a diferença. Sempre que eu tive contato com mulheres, em entrevistas, em empresas, no hotel também, e com ela, que é a mãe deles, ela é Irish mesmo, eu tive muita facilidade com ela. E aí ela falou, essa aqui é a Flori, a Mabel e o David, que são os filhos dela. Eles estavam pintando. Aí eu falei, olha, eu comecei a falar inglês com eles. E eu esqueci a Cora e eu fiz como se eu estivesse dando uma aula lá. Aí eu falei, olha, quem desenhar o coração mais bonito eu vou dar uma nota. Meu nome é Levi, né? E o pequeno falou assim, Mami, it's a boy. Então, pra ele foi diferente, porque ele já estava acostumado a só ter mulher. Então, pra ele foi tipo como se fosse um amigo, né? Um amigo, né? Então, aí ela já é um boy e tal. Aí ela viu que eu tinha uma didática, ela é professora de crianças, então ela percebeu. E eu fiz uma brincadeira com eles me adoraram. Aí ela, pois pronto, Levi, explicou como que era, quanto que era e como que seria a rotina. Aí eu fui embora. Quando eu tava voltando no ônibus, e eu ligando pro Ribamar, irmão, foi massa, foi assim. Aí ela me ligou. Aí ela falou, oi, Levi, a gente queria dizer que a gente quer ficar com você. Segunda-feira você começa. É isso aí. E como o Levi falou, aqui é muito de ligação, tá, galera? Ele ligação e SMS. E SMS, né? Levi, fala pra gente sobre essa daí que você falou agora do golpe, cara. Como que foi isso? Aí durante todo esse percurso, né, que eu fui passando de organizar a documentação, gravar para o canal, que muitas pessoas falam, como é que tu vive tudo isso e tu ainda produz toda semana, ainda pro Instagram? Eu vou indo, vou fazendo. Acho que é porque eu tive essa experiência com a televisão, com tudo, e aí eu gosto, é porque eu gosto de fazer. E agora que é remunerado, a gente faz mais gosto ainda. E aí, nessa de procurar emprego, a gente achou a acomodação também, no Facebook. Uma menina falou, tem um amigo meu, a gente ficava perguntando nesses Instagram de acomodação e tal. Aí uma menina que era dona de um desses Instagram falou, tem um rapaz aqui que ele tá passando um estúdio, e a gente queria um estúdio porque tava só eu e ele, né? A gente já vinha com esse propósito também de não querer dividir com muitas pessoas. É uma coisa que você pode considerar um luxo aqui, já de chegar e já ter um estúdio, porque não é fácil, mas a gente vinha com isso na cabeça. E eu fazendo os Ho'oponopono, eu pedindo, era isso que eu queria. Deu certo, chegou. Aí o cara tava passando um estúdio, que era em D6, que é onde eu moro hoje, em Ralph Mines. É um bairro muito bom aqui. Eu descobri depois também que eu me mudei pra lá. E aí o cara, se vocês quiserem vir aqui amanhã, eu já mostro pra vocês, eu já tô saindo. Ele mostrou um vídeo lá. Era um estúdio perfeito pra nós. Aí a gente era 1.260 euros, então para os dois ficaria um preço razoável para morar no bairro que a galera considera um bairro top, né? Não é tão longe do centro, um ônibus a 30 minutos chega. E aí a gente foi e ele explicou lá pra gente, né, que mostrou o contrato no nome dele e tal. Aí eu fui, né, sendo que eu estudei todos os golpes possíveis, né, de chave, de não sei o quê, de pagar antes. Falei, cara, eu me mudo, aí eu pago, aí depois a gente vai na imobiliária trocar. Ele, tá bom. Aí a gente se mudou, levou tudo e ficou lá quase 2 meses. Nossa. Então o golpe aconteceu por isso, porque ele conquistou a nossa confiança. E aí eu paguei o depósito do aluguel, morei lá um mês, aí eu paguei o segundo aluguel, estava morando no segundo mês e tava tudo ok. A imobiliária não foi. Só que até então ele já não passava nada pra imobiliária. Entendeu? Nossa. Isso era pra ser o golpe, né? No vídeo que eu contei, no canal, detalhadamente, eu contei que foi um golpe dentro do golpe, porque o golpe era esse. Normalmente isso acontece, gente. Se vocês forem pra uma acomodação e vocês só pagam e não assinam nada, tem que ter muito cuidado com isso, que provavelmente essa pessoa não tá passando o valor pra imobiliária. Então, esse foi o que eu aprendi. Aí eu deveria ter garantido ali alguma coisa no meu nome, entendeu? Algum contrato. Mesmo que não fosse o contrato da imobiliária, tá ali dizendo que essa pessoa, nesse endereço, entendeu? A imobiliária ia resolver alguma coisa. Mas nem isso eu tinha. A gente confiou mesmo na palavra e aquele desespero de ter logo a sua acomodação fixa. Isso a gente já tinha acabado os 14 dias de acomodação temporária. Como eu já estava trabalhando no hotel, o pessoal do hotel me cedeu uma semana lá no quarto. Sim. E ele nem me cobrou. Ele disse que a gente podia ficar lá uma semana. E aí, só que no primeiro dia nós conseguimos essa casa de hotel. Aí a gente foi pra lá. Moramos quase 2 meses. Aí o meu irmão
se interessou. Aí ele, Levi, então como vocês já estão empregados e tal, eu também aqui não tô muito feliz aqui, eu vou pra aí. Se vocês quiserem, aí eu, não, vem, tu mora com a gente. Só que não dava pra morar nós 3 lá. No estúdio. E esse cara, ele se envolveu, assim, no nosso vínculo. Ele chamava pra sair, pra comer, pra apresentar a Irlanda. Caramba, então, cara. ele foi um golpista muito estrategista. Muito estrategista. Foi todo mundo que eu conto fala, ganhou cara, a confiança total. Muito. Então ele andava com a gente e tal. Aí ele falou, Levi, já que teu irmão tá vindo, eu vou. Essa casa que eu fui, aí eu já vou pra outra. Aí se vocês quiserem pegar a minha vaga lá, dá pro teu irmão ficar lá também. Só que era uma casa muito grande. Era no centro, era uma penthouse, era top. Então ele enganou muita gente na perfeição do centro, na proximidade, não sei o quê. E aí, porque meu irmão vinha e ele insistia, né? Vamos lá ver, não sei o que, a gente foi ver e tal. E do mesmo jeito eu falo, não, eu só vou pagar quando eu for. Sim. Aí, só que aí essa era a casa do golpe propriamente. Porque ele não enganou só a mim e o Ribamar, ele enganou 16 pessoas a mais. Todas as outras nem foram pra casa, assim, foram lá ver a casa, mas não se mudaram. Tipo, eu fui o único que pagou depois que eu me mudei. Aí a gente foi pra essa casa nova, passou a vaga antiga pra uma galera de Instagram também, né, que é fácil eu falar, a gente tem uma vaga, a galera confia em mim e pega. Passei a vaga da outra casa, peguei o dinheiro, né, que era meu depósito e tal, pra pagar na nova. E o dinheiro do meu irmão, que ainda ia chegar, né, que fazia parte. Sim. E aí, só que a gente mudou, ficou 2 dias lá. Aí, no segundo dia, o Ribamar foi pro trabalho dele, que ele começou como KP, e com 1 mês ele já foi pra chefe de cozinha, porque ele tem um inglês, ele era meu aluno, né? Já tinha inglês, ele melhorou muito rápido. E ele já foi pra chefe. No dia que ele foi promovido pra chefe, foi o dia que aconteceu o golpe. Ele não podia sair do restaurante. Mas ele teve que sair. Fase, cara, aí foi uma fase muito pesada. Aí quando uma mulher bateu na porta e me acordou, aí quando eu olhei, ela disse assim, quem é você? Aí eu, quem é você? O que você tá fazendo tipo na minha assim, casa, eu moro aqui, né? Moro aqui. Aí ela falou, eu aluguei e tal. Ela, você pagou dinheiro pra fulana? Ela, paguei. Aí eu também paguei. A gente caiu num golpe. Quando eu levantei, aí eu fui lá pra fora, tava cheio de gente, porque ele dava a chave, ele fazia as cópias da chave. E dava todo mundo chegou no dia que ele mundo. supostamente pegou a grana de todo mundo, a pessoa ia se mudar nesse dia. E tinha gente que não tinha chegado ainda. Aí foi isso. Meu Deus. No mesmo dia ele foi embora, foi tudo estratégia, muito bem. Sumiu. Essa mulher que me acordou, ela era uma médica. Ela veio trazer a filha dela ia morar sozinha nesse apartamento top, rica, né, a mulher. E ela pagou 9 mil euros pra ele. Porque ele deu 2 golpes nela. Um do Wise, que ela pagou 4.500. E ele fez aquela, não caiu, não sei o que, vai voltar pra você. E ela confiou e ela deu mais 4.500 em cash. Pra garantir a casa, porque ela achou perfeita. Essa menina passava mal, ela vomitava, ela lá. Do que aconteceu, ficou com medo. Eu soube depois, através de amigos que conheceu essa menina, que souberam, essa menina caiu no mesmo golpe que tu. Que a menina voltou pro Brasil, porque ela ficou com trauma, ela não conseguia andar aqui com medo. E aí, eu fiquei só assim, não acredito que eu caí. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Aí eu liguei pro Ribamar, o Ribamar veio mesmo assim. Ele foi super forte, assim, ele não derramou uma lágrima. E aí eu falei logo com o pessoal do hotel, eu falei, caí no golpe e tal, não sei o quê. Aí o Sérgio, que era o funcionário que trabalhava lá, que me contratou, falou assim, vem pro hotel agora. E a mulher da imobiliária, quando chamou ela e tal, ela disse, gente, vocês não poderiam ter pagado para uma terceira pessoa. Eu não posso fazer nada, eu não posso deixar essas pessoas na casa e tal. Só que eu e o Ribamar, a gente tinha direito à vaga, porque nós se mudamos pra vaga do golpista, entendeu? Os outros não, porque os outros só pagaram. Prova. A mulher falou, se vocês quiserem ficar na vaga, só que nós ia ter que pagar um novo depósito e um novo aluguel. E não tinha. Sobrou 70 euros do que a gente tinha na época. 70 euros. E era pra mandar pra ele também, porque na época, tipo assim, eu ia dando de pouco, faltava dar 1.070. Aí eu tinha 1.070. Aí eu falei assim, Ribamar, manda 1.000. Aí esses 70 nós dura a semana, porque aqui, gente, um supermercado 30 euros é festa. Exato. Então pra nós 70 euros... E Levi, qual que foi o start depois? O que você foi fazer? Você procurou a Garda? O que aconteceu? Aí no mesmo dia a gente foi na Garda. Esse cara tá livre ainda? Não, tá, ele tá livre. Caramba, meu. O que aconteceu? A Garda não resolve nada, né? Infelizmente. Mas a gente foi fazer o boletim lá. A menina da imobiliária também foi. E quem
foi vítima do golpe, também foi. Só que, como ele já deve ser acostumado a fazer isso, ele no mesmo dia foi embora. Então, não dava tempo de fazer tudo, a Garda ir lá, investigar, mandar coisa para o Brasil com a documentação dele, para gerar como se fosse uma denúncia, uma coisa assim, para quando ele chegasse no Brasil, a polícia parar ele lá, entendeu? Ele nem tá no Brasil. Ele tá no Brasil. Ah, ele tá no Brasil. No mesmo dia, a moça que a médica, ela tinha contatos na Polícia Federal e mandou o passaporte dele, porque ele era tão assim que ele usava o nome dele mesmo, né? A gente pesquisou, tinha vários golpes ele é da Bahia. E aí ele tinha vários golpes no nome dele, de estelionatário e tal. E aí rastrearam o passaporte. Quando identificaram, ele estava pousando em São Paulo, no mesmo dia. Poucas horas depois que a gente... poucas horas não, né? Daqui para lá dá 11 horas. 11 horas. E aí disseram que encontraram eles em São Paulo, abordaram, né? Mas eles não tinham nenhum dinheiro, lógico, né? Não tinha nenhuma prova. Eles não tinham dinheiro em conta e nem cash. Porque provavelmente eles vão... Sim. Já devem ter... Ele deve ter jogado em Bitcoin, jogado em criptomoedas. Ou outras contas. Parte da quadrilha deve ter... recebido. E aí eles vão negociando, entendeu? Aí foi tudo bem manipulado, entendeu? Ele já faz isso. Mas... Porque ele voltou logo. Ele não tinha como ficar aqui, porque foram muitas pessoas envolvidas. Uma hora ou outra alguém ia reconhecer ele, entendeu? E Dublin é pequena, você reconhece. Hoje mesmo eu fui parado umas 4 vezes na rua, fiquei até meio com vergonha. Mas a gente fez lá o boletim, a gente faltou muita aula nesse começo por conta de ter que resolver. Eu tive praticamente uma semana pra resolver tudo na minha vida, com 70 euros. Nossa, Levi, que história. Mas o pessoal do hotel foi muito incrível com a gente, né? O meu patrão, ele, além de não ter cobrado a gente essa semana que a gente ficou, ele me emprestou dinheiro. Ele me emprestou dinheiro para eu conseguir pagar o novo depósito. Só que eu tinha o desafio de achar a casa. Aí o que eu tive? Eu tive a ideia de ir na primeira imobiliária, que foi a imobiliária que eu peguei aquele estúdio. Porque o casal que eu passei a vaga, supostamente estava lá irregular, porque ele roubou, com certeza. Fomos na imobiliária para descobrir o que estava acontecendo. Eles nunca tinham cobrado um aluguel dele. Ele já estava lá desde dezembro, isso aconteceu em março. Então, tipo assim, se a imobiliária tivesse batido na porta... Não tinha nada disso que tinha acontecido, entendeu? Aí eu fui lá com inglês. Eu também digo, se eu não tivesse inglês, eu tinha me ferrado, eu tinha ido embora. Certeza. Porque eu tive que ir na Garda reportar tudo que estava acontecendo. E minha voz começou a ficar rouca, eu comecei a perder a voz. Aí fui na imobiliária no outro dia, reportar o que aconteceu e dizer que eles tinham que arrumar acomodação para mim. Sim. Eu disse assim, vamos organizar esse casal aqui, porque eu passei a vaga para eles, eu não vou deixar eles no prejuízo, eu assumi o prejuízo deles, porque eles não tiveram culpa, eu que passei a vaga. Então era como se eu estivesse cometendo golpe com eles. Aí eu assumi o prejuízo, mas a sorte é que o casal também tinha um novo depósito, um novo aluguel para ficar lá onde a gente estava antes. Ficaram, resolveram, e eu fiquei pagando esse casal durante várias... Cara, que história, que superação, e continua... Loucura. Aí a mulher disse assim, não, então vamos organizar eles e a gente vai achar um estúdio pra você. Sim. Aí quando ela falou isso, eu já fiquei mais tranquilo e ela realmente achou e é onde eu tô até hoje. Aí eu fui lá, assinei o contrato. Aí eu usei o dinheiro que o meu patrão emprestou pra pagar. E logo em seguida, aí a gente chegamos lá na casa mesmo, que era em Rough Mines, né, em D6. A primeira casa que eu tive que organizar o casal era aqui. Aí tu já foi em D6? Tem um centrinho assim? Que tem tudo. Já passei. Tem um centro lá que não precisa tu vir pra cá. Tem tudo. Tem cinema, tem Lidl, tem Tesco. É muito massa. Lá tem um centrão assim. Que tem tudo que tem aqui. Aí, era bem aqui a casa do golpe. Essa casa que a mulher conseguiu pra mim na imobiliária era aqui. Eu voltei pro mesmo lugar. Literalmente. Só que eu fui, a gente entrou na casa e tal. Aí eu falei, vamos dar uma olhada no bairro. Quando a gente chegou, a gente apareceu no centro. A gente olhou assim, a gente não acreditou. No mesmo lugar. Que não era pra nós ter saído dali. Foi quando eu comecei a pensar, calma, tem coisas que acontecem na nossa vida que porque tem que acontecer. Aí eu gravei o vídeo. Eu fiquei muito inseguro de falar sobre o golpe, porque você se sente lesado, você se sente burro, você se sente várias coisas. Porque antes eu julgava muito pessoas que caíam em golpe, porque eu falava, cara, que burro, dava pra ter percebido. Quando eu caí, aí você pensa, não, agora eu entendo. Eu paguei com a língua, porque, tipo assim, você julga uma pessoa que caiu no golpe, ela não quer cair no golpe, entendeu?
E aí eu chorei a semana inteira. Eu saía da imobiliária, chorava. E o Ribamar, vai dar certo. A gente já tem emprego, a gente vai pagar as contas, essa coisa aqui. Aí ele ficava toda hora botando fosse. Se não fosse ele, eu não tinha continuado. Aí quando foi no dia que nós chegamos na casa, aí ele desabou, ele começou a chorar. Imagino, cara, que história. A gente se abraçou assim, pronto, agora vamos pagar as contas. Aí foram alguns meses pra gente terminar de pagar a conta. Tanto que já apareceram oportunidades da gente sair dessa casa pra ir de novo pro centro e tal. Aí sempre nunca dava certo. Aí eu, cara, vamos ficar aqui? Esse aqui é o nosso lugar, vamos ficar aqui. Aceitou a realidade Vamos sua. Aceitar, não vamos mudar, vamos ficar aqui. Aí acabou que nesse estúdio, é um estúdio também, mas ele é grandão, acabou que tem o espaço do meu irmão. A gente comprou um colchão e cabe nós 3 lá perfeitamente. Perfeito. Levi, estamos chegando no finalzinho aí do nosso podcast. Que história, cara, de vida e de superação, porque não é fácil realmente cair num golpe. Não é. Eu imagino como deve ter sido para vocês essa fase. Mas deixa uma frase para uma pessoa que tá vindo pra Irlanda, passando a porta do avião aí. Que frase que você deixaria para essa pessoa? Passa. O que eu posso falar para você que tá chegando agora, né? É que baseado na experiência que eu tô tendo, né? Todo esse perrengue que a gente fala, que a gente passa por aqui, confia nos seus instintos, certo? Na sua intuição. Porque muitas vezes você tá percebendo alguma coisa estranha ali acontecendo nesse seu processo. Infelizmente tem muitas pessoas ruins, né? Aqui também. E não é o irlandês, é o brasileiro que quer se dar bem em cima das pessoas que estão ali com o sonho. Tenha muito cuidado principalmente com a sua parte financeira. Porque é o dinheiro que você vem ali com todo esforço para poder pagar o seu depósito, para poder pagar o seu aluguel e para você recuperar esse investimento, que foi o que eu não tive, né? Eu confiei nas pessoas. Então, assim, você tá num local totalmente diferente, um oceano de distância da sua família, das pessoas que você ama, mas aqui vocês também vão construir uma nova família, né? Aqui vocês vão conhecer pessoas novas, maravilhosas, que você vai acabar considerando amigos, mas muito cuidado e sempre confia no seu instinto. Se você perceber que tem algum tipo de coisa que você acha que está errada, aí você dá um passo atrás e não segue naquilo. A minha mensagem é essa: você ter muito cuidado, né? Se você está vindo com alguém, com um parente, com um familiar, com namorada, aquela pessoa é você e ela e você, somente. Se você vem só, tenta construir uma rede de amizades que você vai confiar de verdade. Mas muito cuidado, confia nos seus instintos. É isso aí. Levi, quero te agradecer, tá? Por ter aceitado o convite, contado um pouquinho da sua história. Deixa aí o seu Instagram para quem quiser te seguir, o canal no YouTube, né? Sim. Tem TikTok também. Deixa aí pra galera te seguir. Obrigado também, foi muito bacana a conversa. Vem novidades. Eu não tenho coisas que eu não pude contar ainda, mas a gente vem no outro dia para falar sobre um outro tópico, mas é bem interessante, algo que vai mudar muito a minha vida aqui na Irlanda também. Vou ter que ficar alguns anos aqui. Fica aí, já deixa os comentários o que vocês acham que é. Mas o meu Instagram é Levi Amarillo, tudo junto. E o canal no YouTube é o Levi Viajando, que é a mistura do meu nome com Viajando. O TikTok também é Levi Viajando. Eu produzo mais para o YouTube. Para você que está chegando na Irlanda e está procurando toda essa questão, principalmente burocrática, né? PPS, GNB, eu estou sempre atualizando os conteúdos, as novidades, tudo que você precisa fazer para vir para cá de uma forma mais segura, né? E todos esses procedimentos. E também a minha experiência como intercambista, que é o que eu conto lá no canal, tá bom? Perfeito, Levi. Obrigado. Agradeço novamente, viu? Como ele disse, vem novidades. Sigam o Levi Viajando, siga o Eu Intercambista, já ativa o sininho aí no YouTube para novas notificações do CEDAcast. E galera, até mais. See you, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.